graça e a paz. Você, meu amado irmão, minha amada irmã, que nos assiste em casa, graça e paz. Deus te abençoe. Eu quero te convidar neste momento a ficar em pé. E você, na sua casa, coloque a mão no seu coração. Eleve seus pensamentos ao Senhor. Deus já está aqui, Deus já se faz presente. Mas a sua palavra diz também que nós devemos invocá-lo para que haja a sua manifestação. Manifestação do seu poder, manifestação da sua glória, da sua graça, da sua misericórdia e da sua bondade. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nesta noite queremos, Deus, te bendizer, Senhor. Ah, Deus, queremos dizer que o Senhor é bom, que o Senhor é grande, que o Senhor é poderoso. Ah, Senhor, queremos dizer que o Senhor é o único Deus das nossas vidas, Senhor. Queremos dizer, Senhor, que nós te amamos, Senhor, que nós te adoramos, que nós precisamos de Ti, Senhor, como o ar que respiramos, Senhor, assim como nós precisamos do oxigênio, Senhor, para os pulmões, a nossa alma, o nosso corpo, o nosso espírito precisa de Ti, Senhor. Precisamos do Senhor. Ah, Deus, queremos, Senhor, dizer que nós somos gratos a Ti, Senhor, por todas as coisas que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor fez e nos trouxe até aqui. Aleluia. Senhor, nós somos gratos por tudo que o Senhor está fazendo neste tempo, neste momento, em cada vida, na vida de cada irmão, na vida de cada irmã, na vida da Tua igreja, Senhor. Ah, Deus, nós somos gratos a Ti por todas as coisas que o Senhor ainda vai fazer, Senhor, em nossas vidas, Senhor. Ah, Deus, eis-nos aqui, Senhor. Ah, Deus, que o Senhor nos leve para o centro da Tua vontade, para o centro do Teu propósito, Senhor. Aleluia, glória a Deus, Senhor. Ah, Senhor, queremos dizer, Senhor, como a corça anseia pela água, assim estamos pelo Teu Espírito, Senhor. Ah, Deus, que a Tua graça, que a Tua misericórdia e a Tua bondade, Senhor, continue sendo derramadas sobre as nossas vidas, porque se não fossem elas, Pai, ah, Deus, talvez já não estaríamos mais aqui nesta terra, Senhor. Ah, Deus, obrigado, Senhor, por todos os livramentos, Senhor, que o Senhor nos deu nesses dias, Senhor. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Senhor, por nos dar a oportunidade de estarmos vivos, de abrir os nossos olhos a cada manhã, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está conosco, Pai. Muito obrigado, Senhor, por todas as coisas, Senhor, por todas as bênçãos, Senhor. Nós somos gratos a Ti, Pai. Ah, Deus, que a Sua presença, Senhor, nesta noite venha a ser notória em nossas vidas, em nosso meio. Enche-nos, Pai, com Teu Espírito, Senhor. No nome de Jesus, glórias damos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Eu quero te convidar, vamos louvar o Senhor e depois estaremos lendo o Salmo de número 111. Quebrar
Sua Bíblia, abra no livro dos Salmos, onde estaremos lendo o Salmo de número 111. As obras magníficas de Deus, as obras do Senhor. Salmo de número 111, a partir do versículo 1, diz assim: Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem. Lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça. Fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou o seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome.
O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. O salmista aqui nos mostra, no Salmo 111, as grandes obras. E no versículo 4 ele enfatiza isso, as grandes obras do Senhor. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. E diz que Deus é benigno e cheio de misericórdia. Aleluia. O Salmo 111 também fala da aliança com o Senhor e o seu povo. Isso é, da fidelidade de Deus com aqueles que o temem. Ele traz o sustento e a sua aliança. A palavra diz também, lá já no versículo 10, que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Isso é, a obediência a Deus é o princípio da sabedoria. Esse temor significa isso. Não significa ter medo de Deus, não. Não é para termos medo de Deus, mas é para temê-lo no sentido de obedecer. Amém? Eu quero te convidar nesse momento a louvar o Senhor e a adorá-lo. Aleluia. Coração de
Nossos pecados,
Pai, no nome de Jesus, Senhor, perdoa-nos, Senhor, pelos nossos pecados, Senhor. Paizinho querido, a Deus, nós, Senhor, estamos aqui rendidos a Ti, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, a Deus, os nossos pecados, seja Ele por obras, por pensamentos, por olhares, por palavras, Senhor. A Deus, situações nesses dias, Senhor, que desagradou o Senhor, que nos afastou de Ti, Pai. Senhor, no nome de Jesus, Pai, perdoa-nos, Senhor, para estarmos na Tua presença, Senhor, maravilhosa. Senhor, se pecamos contra algum irmão, ou algum irmão contra nós, Senhor, faz, Senhor, no nome de Jesus, o Teu santo movimento, para que haja liberação de perdão, Senhor, para que haja cura, para que haja libertação, Pai. No nome de Jesus, assim cremos, Senhor, que nós estamos perdoados, Pai. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Amém. Deus é bom. Aleluia. Pega a sua Bíblia. Vamos à palavra do Senhor nesta noite. A mensagem de Deus para nós está lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, a partir do versículo 1, e é um texto conhecido porque fala de fé. Em algumas Bíblias tem um subtítulo, na minha especificamente está escrito a natureza da fé. Isso é interessante, a natureza da fé. Da onde vem essa fé? Acompanhe comigo, Carta dos Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Pai, no nome de Jesus, ainda nesse espírito de louvor a Deus e de adoração, te agradecemos pela tua palavra, que é boa, que é pura e que é perfeita, Senhor, para nós, e que se renova a cada dia. Fala conosco, Espírito Santo de Deus, aquilo que o Senhor tem para a tua igreja, no nome de Jesus, amém. Podeis assentar, aleluia, glória a Deus. A natureza da fé. A carta é autoexplicativa.
quem escreveu, alguns dizem que foi o apóstolo Paulo, outros não dão essa prerrogativa para ele. Há uma divergência entre o autor. Mas independente se é Paulo, se é outra pessoa, o autor da carta aos Hebreus, ele inicia falando aqui no capítulo 11, inspirado pelo Espírito Santo, que a fé é a certeza das coisas que esperam. A convicção, isso é, a certeza de coisas que você não está vendo. Isso é interessante. Essa é a verdadeira natureza. A fé é esperar aquilo que ainda não aconteceu, mas que há promessa, que falou de promessas. Deus tinha promessas a Abraão. Ele vai para uma terra que ele desconhecia, que ele não sabia, mas havia uma promessa. Que essa promessa estendeu para o seu filho e para o seu neto Jacó. Olha só que interessante. Então quero dizer nesta noite que a sua fé em Deus, nas promessas dele, vai alcançar a sua posteridade. Isso é, a sua geração futura. Seu filho, seus netos. Porque aqui a gente viu que ela alcançou Abraão, Isaque e Jacó e toda a sua descendência. Olha só que interessante. Então a fé no Deus Altíssimo, quando você tem essa fé, ela é estendida para a sua família, para as próximas gerações, por causa da fé de um homem. E ele conseguiu algo interessante, ele conseguiu transmitir essa fé, essa promessa para o seu filho, e o seu filho para o seu neto, e o seu neto, e assim por diante. Essa promessa alcança os escravos do Egito. Moisés é levantado por Deus para libertar os cativos que estavam ali, porque Deus ouviu o seu clamor e porque tinha uma promessa de fé para um homem que creu há séculos atrás, antes, um homem que creu na promessa, que foi para uma terra da promessa e peregrinou nela, mas por diversos motivos e caminhos e contextos bíblicos, esse povo saiu da terra, mas a promessa permaneceu porque havia fé. Então quero dizer nesta noite, a sua fé vai continuar deixando que as promessas de Deus te sigam, atingindo você, o seu filho, os seus netos e as gerações futuras. Então tenha fé, creia nisso. E essas pessoas que nós lemos aqui, Noé, Abel, que foi assassinado. Noé, imagina Noé, a situação dele. Crendo em Deus, construindo uma arca, onde provavelmente ele era uma chacota lá, no meio do povo. Esse cara é doido. Esse cara é maluco. O que ele está esperando acontecer? Mas a palavra diz que Noé, pela fé, e instruído divinamente por Deus, acerca daquilo que ia acontecer, ele trabalhou. Então eu quero dizer para você, você guarde a sua fé em Deus, porque Deus vai te dar as instruções. É interessante isso, porque Deus vai fazendo coisas com algumas pessoas e conosco mesmo. Ele vai se revelando, ele vai trazendo para nós a revelação divina, a revelação daquilo que está em oculto, que está escondido. E a gente tem que lembrar lá de Jeremias 33:3, que aquele que invoca o Senhor, aquele que invocar o Senhor, Deus vai se revelar e vai entregar para ele coisas que só Deus sabe, que ele não sabe, mas Deus vai entregar para ele ali. Mas deve haver um clamor, deve haver uma busca. Olha só que interessante. Deve haver uma busca. E de fato, essa busca, essa intimidade com Deus, que nos traz mais para perto dele, é o que vai nos trazer o discernimento divino daquilo que a gente deve fazer. Mas devemos buscá-lo. Devemos nos debruçarmos nele, o buscando.
tendo intimidade. Citando aqui Abraão novamente, Deus vai falar com Abraão acerca da destruição de 2 cidades. Que cidades são essas? Conhecidas como Sodoma e Gomorra. E Abraão ali conversando com Deus, Senhor, mas se lá, olha a conversa de um Deus altíssimo, e nós lemos aqui que pela fé Deus criou todo o universo, olha só, o Criador de todo o universo vai conversar com o ser humano, uma criatura dele, mas que Deus tinha todo amor, todo carinho, toda consideração pela sua obediência e pela sua fé, provavelmente, e pela sua busca. Abraão também é conhecido como pai da fé. E Deus fala ali com ele, olha, se tiver esse número de justos aí, ó, se tiver 50, se tiver 40, se tiver 30, eu não vou destruir a cidade. A questão era que não tinha o número suficiente de justos. Ainda assim, Deus deu livramento para Jacó e parte da sua para Ló, perdão, e parte da sua família. Deus o livrou. Então a fé é essa convicção de coisas que a gente ainda não vê, mas que os antigos deram bom testemunho. Que testemunho que eles deram? De acreditar. De Deus falar assim, olha, segue nessa direção. Mas Senhor, o que vai estar lá? Segue a direção e lá eu vou te dar o livramento. Porque talvez se Deus revelar todas as coisas, entendo, que vai acontecer, talvez os seus filhos e filhas, no meio do caminho, vão desistir. Então, a fé é isso, é acreditar. Entenda, seguir em fé, pela fé, não significa ausência de situações de diversidade, de conflito, de guerra. Abraão, seguindo a orientação de Deus, ele se envolveu em algumas questões, até por conta do seu sobrinho também. Mas enfrentou problemas com o próprio sobrinho, com os pastores do sobrinho. Por causa de Ló, ele também enfrentou guerras, enfrentou batalhas. Ter fé não é isenção de falta de batalha. Ter fé não significa que no meio da caminhada você não vai ter um problema. Você não vai ter um problema de saúde, que você não vai ter um problema financeiro, que você não vai ter um problema familiar. Ter fé não significa ausência de problemas. Algumas pessoas veem a fé nesse sentido. Algumas pessoas veem a fé na superstição ou na mística. Por exemplo, eu sempre incentivo e aconselho, olha, escreva sua oração e coloque aqui no recipiente, porque nós vamos orar e Deus vai atender. É a fé que eu tenho, é a instrução que eu dou para as ovelhas de Deus. Mas não existe um misticismo no recipiente, não. Aqui é de acrílico, mas poderia ser uma cesta, poderia ser um saco de oração, poderia ser uma lata, poderia ser diversas coisas. A questão não está no receptáculo. A questão está em você crer que Deus vai responder a sua oração. Não há algo místico nisso, não. Existe fé, e fé não é misticismo. Fé também não é uma coisa palpável, porque diz assim, ó, pela fé entendemos, palpável, porque você não vê. Tem gente que deposita a sua fé em coisas palpáveis. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, da maneira que o visível veio a existir por coisas que não aparecem. Isso é, o visível veio a existir das coisas que não existiam, que estavam invisíveis. Então a fé não é palpável com as nossas mãos, mas é com a nossa alma, com a nossa mente, com a nossa razão. Ter fé também é ter razão, porque é uma fé consciente. Não, eu creio. Só uma pessoa que tem razão, que tem essa capacidade de raciocínio, pode ter fé, porque ela não é palpável. Existem pessoas que depositam sua fé em coisas palpáveis. Por exemplo, tem gente que deposita sua fé numa ferradura. Tem gente que tem a ferradura atrás da porta.
porque ela deposita, e eu não estou criticando, cada um tem a sua fé, mas através da palavra nós temos a instrução daquilo que é fé, da natureza da fé, e que é essa coisa invisível, ou melhor, a fé é crer nas coisas invisíveis que não aconteceram ainda. Tem gente que deposita a sua fé num galho de arruda, ela acredita que no galho de arruda ela tem a sua fé, e em outros símbolos e apetrechos de madeira, de gesso, né? A pessoa deposita nisso. Mas a palavra de Deus nos instrui que essa fé não é palpável, que essa fé não está num simbolismo, numa gravura, numa figa, não está ao passar, na superstição, ao passar ou não debaixo de uma escada. Não, porque aí são coisas místicas e supersticiosas. E a fé não é superstição também. É interessante isso. Às vezes as pessoas depositam a sua fé em outras pessoas. Não, eu confio no fulano. E às vezes a gente confia mesmo. Eu não estou dizendo que é para a gente andar desconfiado a todo tempo, a todo momento das pessoas. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você não possa confiar em alguém. Eu estou querendo dizer que a nossa total confiança, o total depósito da nossa confiança deve ser somente em Deus. Porque às vezes eu vou confiar no Antônio, eu vou confiar na Rosimar, eu sei que são no Tiago e em todos vocês que estão aqui, porque eu não tenho dúvidas que são pessoas íntegras, que não vão vacilar. Entretanto, na nossa caminhada, ainda que a gente não queira, a gente pode não cumprir alguma coisa, acontece, não é verdade? A gente acontece, a gente falha, o ser humano falha, ainda que ele não queira falhar. Mas Deus não falha nunca. Esse não falha, porque Ele mantém as suas promessas, Ele mantém aquilo que Ele falou conosco, e aquilo não é quebrado, porque Deus é imutável na sua palavra. Se Ele prometeu, Ele vai fazer. É interessante que tem uma canção, eu não estou criticando a canção, ou melhor, eu estou fazendo uma crítica sim, mas eu não estou aqui fazendo a crítica falando mal do autor da canção, que talvez a intenção dele não tenha sido essa. Mas existe uma canção que diz assim: quem tem promessas de Deus não morre, até que as promessas se cumprem. Opa, peraí. Deus fez promessas para Abraão. Deus viu a promessa Abraão viu a promessa que Deus fez? Sim. Ele viu toda a promessa? Não. Porque senão ele ia ter que ter mais de 1000 anos, 2000 anos, para ver todas as promessas. Mas a palavra de Deus nos incentiva, e aí eu falo para você e profetizo na sua vida, ainda que chegue o seu tempo nessa terra, as promessas de Deus permanecerão. As promessas de Deus permanecerão. Aquilo que Deus prometeu para você, para a sua família, para a sua parentela, para os seus filhos, ainda que chegue o seu tempo, elas permanecerão na terra se cumprindo. E isso aconteceu com Abraão, isso aconteceu com Noé, com a sua família. Deus escapou a família de Noé. Que maravilha! Aqui diz que Deus foi a Noé. Não diz que Deus foi em toda a família. Mas por causa da fé de Noé, a família dele foi salva. A sua fé pode salvar a sua família. A sua fé pode atingir a sua família. A promessa foi feita para você. Quem tem que acreditar é você. Ainda que essa promessa, e se utilizando dessa fé, seja para você, e a sua família não acredite, ela vai alcançá-los. Ela vai permanecer.
A palavra nos mostra isso. É interessante que no versículo 8 diz assim: pela fé Abraão, quando chamado, ele obedeceu. Quando nós lemos o Salmo 111, nós lemos ali que o temor ao Senhor é o quê? É o princípio da sabedoria. E eu falei para vocês que esse temor não é ter medo, é o quê? É obedecer. Obedecer. O temor ao Senhor é obedecer. E Abraão teve aqui o quê? Princípio de sabedoria, obedecendo ao Senhor. Obedecer a Deus é ter sabedoria. Quer ter sabedoria? Quer iniciar? Quer ser um homem sábio e uma mulher sábia? Obedece a Deus. Porque obedecendo a Deus, permanece em você a sabedoria dele. Olha só que interessante. Noé, creio eu, que recebeu essa sabedoria. Pela fé, Noé é divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. Vai vir um dilúvio. O dilúvio veio? Não. Passou-se muito tempo. Ainda não se viam, e sendo temente, temente é o quê? Sendo o quê? Obediente, tendo sabedoria, sendo instruído por Deus, Ele temeu, foi obediente, aparelhou uma arca. Talvez Noé nunca tenha construído um barquinho na vida dele. E na hora de fazer, estou aqui conjecturando, tá? E na hora de fazer algo, fez logo um negócio bem grande, para conter a sua família e conter diversos animais, centenas de milhares de animais. Que sabedoria é essa, se não dada por Deus? Pela fé. Então, a natureza da fé é acreditar naquilo que você ainda não está vendo, mas existe uma promessa, existe uma palavra de Deus. Se Deus deu uma palavra, creia nessa palavra. Porque foi Ele que deu, não foi o homem. É interessante isso, porque o centurião romano, ao falar de Jesus que um servo seu estava enfermo, e ele a dizer para Jesus que não era digno que Jesus entrasse na casa dele, ele fala assim: olha, uma palavra. E Jesus falou: então pode ir que ele está curado. Ele recebeu a palavra. E Jesus fala para ele: olha, eu não vi fé desse tamanho em todo Israel. Porque ele falou assim, uma palavra. Algumas pessoas queriam tocar em Jesus, outras ele tocou, outras foram tocadas por ele, outras ele teve que ir na casa da pessoa, né? Outros foi na rua, foi pregando a palavra. Aquele homem não. Dá a palavra, Senhor. E aquele homem teve fé. E o que são as Escrituras Sagradas, senão a palavra? Eu quero dizer nesta noite, tenha fé, creia nesta palavra. Não creia na palavra de homens, mas creia na palavra de fé. Creia na palavra que cura, que salva, que liberta, que reconstrói, que abre portas, que cura a pessoa mais enferma, que transforma um mendigo em um pastor, que tira o beberrão das ruas e transforma ele num evangelista. Creia nesse Deus que pela fé transforma relacionamentos familiares quebrados, destruídos, que tira a pessoa do vício, que restaura a saúde, que restaura os negócios, que leva a pessoa a lugares
que se fosse falado para ela, ela não imaginaria que chegaria. Isso é fé. Sair da tua casa para um lugar que Deus manda você e fala assim, ó, ali eu vou te estabelecer, ali vai ser a tua nova casa, mas ali eu também vou fazer a obra na tua vida, mas ali também você terá poços e eles manarão água, e nessa terra que você chegar, ela também vai manar leite e mel. Olha só, que interessante. Deus fala isso para a pessoa e ela crê nisso. E não sabia para onde ia, está escrito aqui. Mas quando ele chega lá, mesmo em alguns momentos com falta de água, alguns momentos que teve a crise, que houveram crises, ele permaneceu crendo. E Deus permaneceu sendo fiel. Se você permanecer crendo, Deus cumpre também a sua fidelidade. Crer em muitas situações não é fácil. Ter essa fé que não é palpável, que não está em objetos, que não está em lugares, não é o lugar. Nós vemos aqui não é o lugar. Não é o monte, mas é bom ir no monte, a gente ora no monte, mas pode ser no teu quarto, pode ser na tua sala, pode ser no discipulado, pode ser numa célula. Deus faz. Pode ser aqui na congregação, no templo. Deus faz, Deus opera, pela fé, crendo nisso. Deus fala para a gente viver um dia de cada vez, a cada dia o seu próprio mal, para que a gente não ande ansioso. E não é fácil isso. Eu creio que Abraão tinha suas ansiedades também. Ele era um homem comum, assim como Elias, diz a palavra que era um homem também sujeito aos mesmos sentimentos, assim como Moisés se aborrecia, se chateava, mas não perdia a fé. Olha só que interessante. Então, se você se aborreceu, se você se chateou, se você em algum momento quis vacilar, mas eu quero dizer nesta noite, não perca a sua fé, não perca o propósito que Deus colocou na sua vida. Creia nisso, porque Deus pode ter falado com você, e aí você convoca outras pessoas, você convoca 100, mas quem creu foi você. Aparece 3, vai perder a fé por isso? Vai desistir por isso? Vai ser ruim por isso? Não. Pode ser que seja mais difícil. Deus não disse que seria fácil. Jesus disse que o reino seria tomado por esforço. Se esforçar cansa, o pé dói, o joelho grita, às vezes dá uma dor de barriga, às vezes a gente tem uma dor de cabeça, a garganta naquele dia não está legal, mas a gente permanece firme, a gente permanece crendo, a gente permanece seguindo, a gente permanece avançando, porque todas essas pessoas permaneceram seguindo e avançando, mesmo nos seus dias mais difíceis. Eu acho que esse é o grande entendimento nesse sentido. Não tiveram dias fáceis essas pessoas, mas eles foram notórios, como assim, que os antigos ficaram marcados pela sua fé. Você também ficará marcado e marcada pela sua fé. Creia nisso, tenha certeza disso. Pela sua fé, vidas serão marcadas, vidas serão salvas, vidas serão libertas, vidas serão reconstruídas. Pela fé. E eu quero te convidar a ficar em pé. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Na passagem dos evangelhos, Jesus disse que se tivermos fé de um tamanho de um grão de mostarda,
poderíamos mover montanhas. Olha só. Do tamanho de um grão, isso é muito pequenininho. Poderíamos mover montanhas. Em alguns momentos dos evangelhos, a fé da pessoa salvou ela. A mulher do fluxo de sangue, ao tocar na orla de Cristo, falou assim: olha, a tua fé te salvou. É a fé que salva, fé também salva. A fé daquela mulher, ela tentou, ela foi fazer uma tentativa, mas ela sabia assim: se eu tocar, mesmo que eu não consiga tocar nele, mas se eu tocar na ponta da orla, eu vou ser curada. Isso é um ato de fé. É isso que essa mulher fez, que tem tudo a ver com essa mensagem, porque aqui fala das coisas. Ela não sabia o que ia acontecer assim, humanamente falando. Ela queria tocar. Ela queria tocar. E ela creu. Falei, se eu tocar, ainda que na orla, na ponta, lá no barbante, eu vou ser curada. Essa mulher teve um ato de fé, a ponto do Senhor Jesus falar assim: quem me tocou? Porque tocaram nele diferente. Muitos estavam tocando, mas eu quero deixar essa palavra para você: o toque da fé. E ela foi tocada de volta. Que você nesta noite receba o toque da fé direto do Senhor. Receba o toque da fé. Mesmo numa situação difícil, aquela mulher, ela não estava há dias sofrendo, nem semanas não. Foram anos de sofrimento, anos sangrando, mas o toque da fé salvou. Que o toque da fé alcance a sua vida, que o toque da fé alcance a vida do teu marido, que o toque da fé alcance a vida da tua esposa, que o toque da fé alcance essa enfermidade para que haja cura, que o toque da fé alcance os seus filhos, os seus pais, sua mãe, seu pai, a sua parentela, que o toque da fé traga cura, que o toque da fé traga libertação, que o toque da fé te libere da dívida, que o toque da fé te leve em lugares que Deus já prometeu a você. Creia nas promessas de Deus. Pai, no nome de Jesus, coloque a mão no seu coração. Pai, no nome de Jesus, Senhor, eis aí, Senhor, os teus filhos e as tuas filhas, Pai. Ah, Senhor, no nome de Jesus, se algum deles, Senhor, que vacilou na fé, derrama a fé sobre a vida dele, derrama a fé sobre a vida dela, Senhor. Senhor, se ele já tem alguma fé, Deus, aumenta a fé, Senhor. Aumenta a fé do teu filho e da tua filha, Senhor. Ah, Deus, e que no devido tempo o fruto seja colhido. E o fruto será a libertação, o fruto será cura, o fruto será conversão, o fruto será reconstrução, o fruto será paz, o fruto será amor, o fruto será alegria. Aleluia! Receba essa palavra na sua vida. Creia que o Senhor é fiel para fazer. Não importa se quem está à tua direita ou à tua esquerda, ou à tua frente ou atrás de você não creia, não importe, não se importe com isso.
Não se importe com quem está ao seu redor, se há multidão na sua frente, vá, siga, toque em Cristo, toque em Jesus com a sua fé e receba o toque de volta, a fé, o toque que salva. Creia que você é salvo, creia que você é salva no Senhor. Receba o toque de fé vindo do céu. Senhor, eu profetizo. Deus, no nome de Jesus, que os teus filhos e filhas que estão aqui no templo e que estão em casa nos assistindo, receba o toque da fé da parte do Senhor. Repita-se comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu recebo o toque da fé vindo do céu, para a honra e glória do seu nome. Amém. Aplauda o Senhor nesta noite. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Vamos ofertar? Amém. Perdão aí aos amados atrás, tá? Amém. Perdoe-me. Aleluia. Vamos pegar as nossas ofertas e dízimos. Amém. Aleluia. Casa, Senhor, que na tua casa venha sobejar, Senhor, venha sobrar, Pai, no nome de Jesus, Senhor, multiplica, Deus, Senhor, opera o teu milagre, Pai. Eu oro também, Senhor, pelos irmãos e irmãs, Senhor, da tua casa, que o Senhor também venha multiplicar, Senhor, que o Senhor venha fazer sobejar, Senhor, nas suas casas, nas suas vidas, Senhor. Deus, no nome de Jesus, que os amados e amadas que estão buscando uma oportunidade de emprego, que o Senhor venha abrir as portas, Senhor, e os leve para o centro da tua vontade, para a vaga que o Senhor já separou, Senhor. Deus, para os irmãos e irmãs que têm os seus negócios, as suas atividades, Senhor, prospera cada um deles, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Amém, Senhor. Estenda sua mão para cá. Vamos fazer a oração da fé. Lá em Tiago diz, aproveitando aqui a oportunidade da mensagem, que a oração da fé cura. Olha só. Então, se tem oração da fé, tem oração que não tem tanta fé assim, né? Mas a oração da fé cura. Então, vamos colocar
a fé de cada um aqui, para que cure, para que liberte, para que haja salvação. Pai, no nome de Jesus, Senhor, com as nossas mãos estendidas, Senhor, a Deus pelos pedidos de oração, clamamos a Ti nesta noite, Senhor, a Deus pelo Teu milagre, Senhor. Deus, estamos aqui apresentando, Senhor, as petições, Senhor, dos irmãos e das irmãs, Senhor. Ah, Deus, e levamos diante do Senhor, Deus. Levamos diante do Senhor, já com ação de graças, já Te agradecendo, Senhor. Ah, Deus, pela resposta do Senhor a cada pedido que está aqui, Senhor. No nome de Jesus, Senhor, eu aproveito esta oportunidade e oro pela vida do pastor Luiz Tavares, Senhor. Que o Senhor continue derramando, Senhor, a Deus, a Tua fé sobre a vida do Teu filho e sobre a vida da irmã Ana também nesse momento, Senhor. Sustenta Teus filhos, Senhor. Ah, Deus, que a cada manhã, Deus, mesmo na dificuldade, eles possam sentir a Tua alegria e que o Senhor é com eles, Senhor, nessa empreitada. A Tua igreja tem orado, Senhor, pelo milagre, Senhor, e assim nós cremos, Senhor, no nome de Jesus. Amém, aleluia, amém? Vamos avisos? Tem 3 avisos aí, se não me engano. Culto online, tem mais de 3 avisos. Aproveitando, pastor Luiz Tavares não se encontra conosco, ele está de repouso, né? Todos vocês sabem, ele está em tratamento, hoje ele ficou em casa repousando, porque se faz necessário, e ele tem que se cuidar mesmo, amém? Mas ele deve estar nos assistindo aí. Deve estar nos assistindo. Amém? Aleluia. E continuamos as orações. Pela vida do pastor, pela vida da irmã Ana. Amém? Continuamos as orações nas nossas casas, na nossa caminhada. Viu? Culto online todas as quintas, às 20 horas. É 30 minutos de culto. Eu tive a oportunidade de participar na quinta-feira passada. Fui pego de surpresa. Amém? Mas estive lá, foi uma bênção, foi uma honra para mim, foi uma bênção, uma palavra abençoada. Às vezes está ali na quinta-feira, a gente está desejoso de receber uma palavra, e esse culto é uma bênção, viu? Assista você, da onde você estiver. Se você estiver aqui no Brasil, na China, no Japão, no Canadá, envie o link para esse irmão que está fora do Brasil, que está em outro estado, amém? Aleluia, que está com saudade de ouvir o português do Brasil. Todas as terças e sextas, às 6 horas, oração com as irmãs que estão aqui, se disponibilizaram, Araci, Dani, Lu e Rose, elas estão aqui se doando o seu tempo, investindo o tempo delas, se colocando na brecha em oração, por diversos pedidos e por toda a igreja, amém? Aleluia, glória a Deus, Deus abençoe essas irmãs. Sábado, jantar dos namorados. Olha só que maravilha. Que dia é hoje? 11, amanhã é 12, amanhã é dia dos namorados, mas o nosso jantar é no dia 14, ok? Nada impede de você comprar um presentinho, né? Vai lá, mete a mão no bolso, né, Valmir? Mete a mão no bolso, não deixa o escorpião morder a mão, né? Não deixa o escorpião morder a mão, não. Compra o presente lá para a patroa, né? Uma surpresa, né? Valmir, eu vou chegar amanhã com a surpresa. Valmir vai chegar amanhã com a surpresa, né? Né? Beleza. Então aí, os maridos, os noivos, os namorados, amanhã é dia de fazer uma surpresa, amém? E a surpresa maior vai ser no dia 14, sábado, às 19h30, que vai ter aqui um buffet de churrasco. Alexandre já falou que vai entrar no jejum meio-dia de sexta-feira para se guardar para o sábado. Vai ser o último da fila, não pode ser o primeiro, senão não vai sobrar churrasco, não vai sobrar nada. Então, se chegar a nossa vez, não tem, acabou, não pode, tem que, né? A gente abre uma exceção para a Rose, para ela passar na frente, mas ele fica por último, né? Então a irmã Ana, com todo cuidado, com todo carinho, mesmo nesse momento, nesse tempo difícil,
ela tem se doado, né, se doou para esse evento aí, vai ser bênção, eu não tenho dúvida disso, vai ser uma grande oportunidade, assim, para a gente estar conversando, não só comendo ou bebendo Coca-Cola, né, mas também para conversar, se divertir, vai ter umas brincadeiras, vai ter uma mensagem abençoada, né, para todo mundo, amém? Próximo aviso, igreja na rua, igreja é que sai, que eles foram chamados para fora, né? Então, quem pode participar? A igreja toda pode participar, amém? Está sendo capitaneado, está sendo dirigido esse propósito pela irmã Rosimar, ok? A irmã Rosimar está à frente desse trabalho, com apoio dos pastores e apoio da igreja também, amém? Quando vai ser? Vai ser no domingo pela manhã, acabou o culto entre 10h30, acabou a programação aqui de manhã entre 10h30 e 11 horas, 1 hora de evangelismo aqui em torno da igreja, a princípio no mapeamento que já foi determinado, ok? Próximo aviso, retiro, em setembro, que dia? 28, 27, 26, 27, 28. Olha lá, retiro do dia 26, sexta-noite, ao domingo, à hora do almoço, do dia 28. Dia 26 a 28, retiro de impacto, número 13, encontro com Deus, valor por pessoa 320, incluindo aí todas as refeições, café da manhã, almoço, janta e lanche, ok? Está incluído. Os quartos têm ar-condicionado. O Tiago, o Eduardo tiveram a preocupação de ir no local, conhecer o lugar, fazer uma vistoria, né? Estava lá. Flávia também foi? Fernanda também foi? Não, tá. Amém. Ok. Vai ter uma outra visita. Uma revisita para fechar lá o negócio lá. Amém. Amém. Aleluia. Vai ter um momento de busca, claro, vai ter um momento de diversão também. O local é abrangente com salão de jogos, piscina e outras coisas. O principal é estarmos lá para recebermos o Senhor, e vai ter um momento também de confraternizar. Amém? Então, se você vá colocando o dinheiro aos poucos para que não fique pesado mensalmente, né? Amém? Aleluia. Glória a Deus. Mais algum aviso? Não? Encerramos aqui então. Amém? Aleluia. Fique de pé para você receber a bênção apostólica. Amém? Aleluia. Que você tenha uma semana abençoada. Que você tenha uma semana cheia da comunhão com o Espírito Santo. Cheia da comunhão com o Espírito Santo. Que você tenha uma semana de respostas de Deus para a tua vida, amém? Aleluia! Que a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as preciosas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com a igreja em toda a terra. E a igreja diz: Amém!